Cala a boca, faça nele, ó. Vai, demônio. Cancelamento. Mania de Twitter, de gente que praticamente não tem o que fazer, que cancela todo mundo que discorda ou pensa diferente de você. Isso se tornou um hábito, né, hoje no período da internet. Mas será que lá atrás isso não existia? Hoje a gente vai falar de Simonal. Tanto o filme que está na Netflix, quanto o documentário dirigido lá pelo Manuel Cláudio, lá do Cacete Planeta. Será que é bom? Será que não é bom? Hoje a gente vai falar logo após a nossa vinheta. Todas as vezes que eu subo no palco, eu estou representando um homem simples, brasileiro. Mas você tem 2 Mercedes. Onde você está querendo chegar? Negão não pode ter carrão? Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fernalfi aqui, Dona Alessandriel aqui. Oi, gente. E hoje a gente vai falar de Simonal, ou Wilson Simonal, né? Esse grande gigante da música brasileira, né? Mas antes de falar isso, feliz 2025 a você que chegou até aqui vendo esse canal, né? Que começou lá em 2020, já vai fazer 5 anos, né? Acho que já tá na hora da gente bater os 1000 inscritos, né, galera? Pelo amor de Deus, é desanimador, né? 2025, feliz ano novo, coisas novas, por que não 1000 inscritos a mais? Então, ajuda aí, compartilha os vídeos da gente, tá bom? E hoje a gente vai falar de Simonal, filme de 2018, dirigido por Leonardo Domingos, com um elenco gigante. Mas antes de falar desse filme, já vou dando aí o seu like, seu gostei, seu joinha. Se inscreva aqui nesse canal, é muito importante que você se inscreva nesse canal, porque se você não estiver inscrito nesse canal, você não está inscrito nesse canal, não é verdade? E aí comente, já adiantando, já comente aí embaixo qual foi o cancelamento mais estúpido das redes sociais que você viu até hoje. Quero ver, tá bom? Então vamos lá, Simonal. Não tenho nenhum envolvimento com política. Meu lance é cantar a música pro povo. Wilson Simonal foi um grande cantor ali nos anos 60, né? Para os anos 70. Fez um enorme sucesso, talvez logo após, né, a bomba que foi Roberto Carlos, né? Roberto Carlos, e a época do Iê, Iê, Iê. O Wilson Simonal, ele bateu de frente com o estilo dele, que ele chamava de malandragem ou picaretagem, né? Uma coisa assim, né? Que era um estilo que ele era um cantor que era versátil. Ele cantava iê, 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 tchá, 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 cantava... Ele tinha um swing, ele cantava samba, ele misturava vários estilos e a voz dele se adequava a tudo. E aí o Wilson Simonal, um cara negro, né? Do Rio de Janeiro, diga-se de passagem, conseguiu o estrelato graças ao Carlos Imperial. O Carlos Imperial era um grande expoente ali, um cara que praticamente lançou, catapultou todos esses astros de sucesso que a gente tem hoje em dia, né? Erasmo Carlos, Roberto Carlos, era a Rocicleia e o próprio Wilson Simonal. Ele detectou ali que o Wilson Simonal tinha um carisma, tinha um quê a mais, né? E aí o Carlos Imperial escrevia algumas músicas e se adaptava ali na voz do Wilson Simonal. E com isso o Wilson Simonal cresceu absurdamente. Mas ali no período ali dos anos 70, o governo ali do Médici, né? Do presidente Médici, aconteceu algo que definitivamente acabou com a carreira do Wilson Simonal até a sua morte nos anos 2000. Essa é uma sinopse real também da vida do próprio Wilson Simonal e do próprio filme, da própria cinebiografia lá que tá lá na Netflix. Já vou passando a bola para Dona Alessandriel. Dona Alessandriel, gostou do filme? Branco, pobre, rico, preto. Nem vem quem não tem. O filme aqui a gente não vai dar spoiler, né? Porque é a vida real que aconteceu com Simonal, né? Então, assim, não tem nada de spoiler. Você vai ver, se você procurar no Google, você vai ver muita coisa sobre ele. Inclusive, meu marido assistiu o documentário dele que tem no YouTube. Então, assim, o cara, ele tinha muito talento, sabe? Simonal, e eu fiquei, assim, absurdamente
impressionada como ele, um negro naquela época, conseguiu sucesso maior do que Roberto Carlos, do que Erasmo Carlos e todo aquele pessoal daquela época. Ele conseguiu coisas que eles não conseguiram naquela época. Ele inclusive ir para fora do país, cantar com astros de fora e mostrar o talento do brasileiro lá fora, né? O ruim que o incidente que aconteceu é que ele era casado, então ele sustentava a família da mulher, sustentava a família dele, e sustentava muita gente. E ele não tinha uma... Como é que se diz? Acordo não. Ele não sabia guardar dinheiro. Não, ele não olhava o dinheiro dele, né? Ele não tinha assim uma noção de estar monitorando para onde todo esse dinheiro ia. E nisso aí acontece dele acusar, dele receber um e-mail. Não, e-mail não, naquela época não tinha. E-mail não, rapaz, se ele recebesse o e-mail, ele estava muito à frente do tempo dele. Ele recebeu um telefonema, né, do federal, da Justiça Federal, dizendo que ele não estava pagando impostos. E aí ele se revoltou contra o contador dele, e aí começou toda ele ir pro fundo do poço, foi por aí, né? Isso foi só o início, inclusive ele foi preso, foi solto depois, e nesse meio do tempo veio a série de cancelamentos contra ele, não por causa desse caso, foram dizer que ele estava deletando todas as pessoas para o governo, né? Para os militares. Delatando. Eu tô com sono do estado. Então, assim, ele foi Gilberto Gil e Caetano Veloso e um monte de outros artistas começaram a dizer que ele estava delatando todos os artistas, e aí começou uma onda de cancelamento. Foi o primeiro cancelamento no Brasil de um artista. E assim, é lindo ver a carreira dele. O filme, ele trata muito bem, é muito bem filmado, coloca as músicas dele, coloca os discos que ele fez, imagens dele, reais dele, né? No final, inclusive, é mostrado as imagens reais dele. O ator que faz ele interpreta muito bem ele. A atriz que faz a mulher dele, a Izzy Valverde, né? E ela também interpreta bem a mulher dele. Então, assim, o filme é muito bom, assim. Conta mais sobre ele, sobre a carreira dele. Não conta muito sobre a vida pessoal, só o momento em que ele tem atritos com a mulher. Mas assim, que também ele era bastante mulherengo, né? Ele andava pegando outras mulheres. Então, assim, tinha esse conflito dentro do filme. Mas o filme gira muito em torno da carreira dele, né? De como ele conseguia fazer essas músicas, como era o jeito dele, o jeito todo carioca que ele tinha. Então, assim, eu gostei muito do filme, sabe? Apesar de ter sido feito pela Globo, né? Pela Globo, eu gostei muito do filme. Gostei da filmagem, né? Eles botam cenas, né? De antigas do Rio de Janeiro antigo. Sim, é muito né? Isso é muito legal no filme também. E como é que ele lidava com o público, né? Dentro de um teatro, dentro de um programa dele que ele tinha. Poxa, é muito bom. E assim, o cara, ele realmente merecia ter continuado como um rei, né? Da música brasileira, porque o cara era contagiante. E assim, só assistindo, eu não tava, a gente nem tava, eu nem nessa época, eu acho que eu nem era nascida. Foi em 1974, não? 74, a minha irmã que tinha nascido. Então, assim, é contagiante. Eu nem tava lá, mas só de assistir tu vê como era contagiante, que o cara realmente sabia fazer as coisas. Mas, infelizmente, cancelamento, quem sabe, hoje em dia, é terrível, né? Eu fui roubado dentro da minha própria empresa! Uma das coisas que acontece com o Simonal, né? E não é spoiler, pra quem conhece a vida do Simonal, é retratado lá, né? O Simonal teve um gravíssimo problema, porque o Simonal, ele incomodava muita gente. O fato era esse, né? O Simonal, assim como hoje em dia incomoda na cultura pop, você ter uma figura de um personagem que mudou de etnia para uma figura preta,
O Simonal, ele incomodava porque ele era preto. E é fato. No documentário do Cláudio Manuel, que eu realmente não entendo, as pessoas que assistiram o documentário não pegaram isso daí, porque tem o Nelson Machado, tem o próprio Chico Anísio falando que ele incomodava primeiramente porque ele era preto, né? Vamos dizer a real. Num Brasil de anos 70, onde era dominado ali pela ditadura. Ah, não houve ditadura. Houve, galera. A gente não pode ser cego nem tapado de dizer que não houve. Houve. Ah, mas as escolas não importam, mas houve, né? E aí o que é que acontece? Ele já incomodava, porque lá o que existia era o movimento de direita, né? De ultradireita, porque já era uma ditadura, né? Não sei. E aí isso incomodava. Tanto incomodava que o Wilson Simonal, quando ele começou a sofrer de racismo, mesmo rico, né? Porque ele inclusive no filme é citado em que o repórter chega pra ele e pergunta: pô, você tem o Roberto Carlos tem 2 carros, não sei o que, quantos carros você tem? Ele diz: eu tenho 3 Mercedes. Aí ele: mas por que você quer ter tanto carro assim? Pra você ser mais do que o Roberto Carlos ou porque você tá sendo tipo passeio esbanjador? E ele se incomodava com aquilo. Porra, quer dizer que se eu fosse branco, comprasse 3 carros, tá tudo bem. Agora, porque eu sou preto, me incomoda. Todas as vezes que eu subo no palco, eu estou representando um homem simples, brasileiro. Mas você tem 2 Mercedes. Onde você tá querendo chegar? Negão não pode ter carrão? E aí tem um momento que é até também citado no documentário, que ele faz uma música pro Martin Luther King, porque ele incomodava. E no documentário é ainda mais além, porque ainda mostra outras apresentações que o Wilson Simonal fazia, né? Onde ele reclamava do fato do racismo que ele sofria como artista, porque ele era preto. Ah, mas ele era a voz do Brasil. Ele era a voz do Brasil, galera, mas ele incomodava. Isso é fato, né? Isso é fato. Na época que tinha o rei da música branco, Roberto Carlos, o Wilson Simonal, um cara preto da favela, que sofria, né? Inclusive no documentário conta uma coisa que eu achei, assim, eu até entendo por que ele fazia isso. Ele disse que, no documentário fala, que a mãe dele trabalhava numa casa em que ela não podia ter filho. E o Wilson Simonal, ele não almoçava. Como era que ela fazia? Ela fazia a marmita, botava num buraco no muro do quintal, ele pulava o muro na hora do almoço, pegava a marmita, voltava para comer escondido, para a dona não saber que a mãe dele tinha filho. Então ele passou por muito perrengue e ele tinha motivo suficiente de dizer: eu tenho dinheiro, eu vou gastar, né? Mas incomodava, o fato é que incomodava. E aí acontece uma coisa muito bacana, porque quando ele faz a música pro Martin Luther King, que estava tendo a sua guerra lá, né? Seu conflito para buscar igualdade, né? Ele fez esse tipo de música num festival e incomodou o DOPS. Né? Inclusive no filme é mostrado lá o cara dizendo: esses negócios aí de você tá fazendo. O cara, assim, no filme só faltou literalmente o agente do DOPS dizer assim: Uma grande lacrate. A vontade de lacrar é gigantesca, né? essas músicas de lacração que você tá fazendo, não foi bem claro. Você tá fazendo essas músicas aí sobre cor, essas coisas assim, por que você tá fazendo isso aí? Só faltou o cara dizer assim: é porque é lacração, né? Você que é um artista grande e tal, fazendo essas músicas de lacração, só faltou isso no filme, né? Ele era como aquele sujeito que se meteu a branco para os brancos da classe dominante, o que era imperdoável. Sabia muito bem do racismo no Brasil, ele sabia muito bem e ele protestava do jeito dele. Meu cabelo é duro e o meu nariz é chato. Entre nós o muro, somos como gato e rato. Minha pele é escura, bem mais negra minha vida. Negro sem cultura vai ganhar bebida. E aí o Wilson Simonal: não, é porque eu acho que é legal e tal. E eu sou o Simonal porque no documentário e no filme mostra muito também que o Simonal, ele não era um cara, ele na cabeça dele, a fama dele tava além das coisas. Então quando ele ia falar, ele dizia assim: não, eu sou o Simonal, sou o cara da ginga, do swing e tal, né? E o cara do DOPS: opa, o cara é gente boa, sou teu amigo, não se preocupe não que sou teu amigo. E aí no documentário, que já é um complemento do filme,
No filme dá a entender de que o cara do DOPS diz assim, ó, você tá precisando, né? Se precisar, pode contar com a gente. Mas, na verdade, né, o que o documentário fala, inclusive eu acho que até o próprio Miele fala, que o Wilson Simonal, ele inventava muita lorota, ele aumentava muita coisa. Então, nesse primeiro depoimento que ele vai sobre a música dele, né, do Martin Luther King, por exemplo, ele começa a abrir a boca e dizer, não, eu sou amigo do cara do DOPS, eu sou amigo de todo mundo. Mas não era uma maldade, ele estava dizendo que ele era amigo porque ele estava entregando os outros. Na cabeça dele, ele era amigo tanto do lado da esquerda quanto da direita. Ele não se metia. Não, ele não se metia, exatamente. Nem queria saber dessa. E aí, assim, o que é bacana é que no filme mostra e não mostra. Diz que teve um determinado momento que ele viu que a corda ia apertar se ele continuasse a fazer música, mostrando que ele estava puto sobre o racismo, e ele decidiu pegar o caminho de eu vou tentar agradar os dois e ficar quieto no meu canto, né? E isso, numa época de ditadura, ou você tá contra a ditadura ou você tá a favor, né? E foi essa galera que estava contra, né? A galera lá da esquerda na época, que ficou, porra, se a gente tem um monte de estudante, grêmios estudantis estão apanhando da polícia, um monte de gente está sendo torturada, e o Wilson Simonal, no meio de um palanque, sobe para cantar Moro num país tropical, abençoado por Deus, e nada acontece com ele, se deduz que ele está do lado dos militares, né? E aí acontece uma fatalidade, que eu acho que foi uma burrice do Simonal, né? Em que tem esse caso que a dona Alessandria falou do contador, né? Que o pobre do contador, rapaz, assim, no documentário eles conversam com o contador, né? O pobre apanha a noite inteira para dizer que ele roubou dinheiro do Simonal. E na verdade o fato é que o Simonal não sabia guardar dinheiro, ele era um esbanjador, ele papocava mesmo, sim. E ele próprio, né? Ele sustentava um monte de namorada, ele tinha um monte de namorada aí. Eu desisti de enfrentar, foi quando eles falaram, ameaçaram de buscar eles. Não, então vai pegar aquela família dele, vão acabar com a raça toda, esse capitão falando, e fingiram, né, simularam que iam. Aí eu fiquei apavorado, eu falei, não, eu confesso, eu confesso. E aí o que é que acontece, né? Ele, muito puto, porque ele queria provar por A mais B que o cara tava roubando, liga pra uma galera que era ligada à polícia, né? E a galera dá um sacode no contador. Você delatou Gil e Caetano. Você é um dedo duro. E aí acontece o seguinte, todo mundo, devido a esse incidente, o Simonal assina um papel alegando que ele estava trabalhando ao lado do DOPS e tal, mas foi um papel que ele assina assim, para dizer assim, eu e ele a gente é amigo, eu nunca fiz nada contra o DOPS e o DOPS, né? Só que isso pegou mal, porque somado com as coisas que ele já falava, a patotinha da canhota, que até o próprio Miele fala, né? Ele usa esse termo, né? Cancelou o cara. Poxa, se ele tá trabalhando com o DOPS e ele já havia falado lá atrás que era amigo dessa galera, então ele tá entregando todo mundo. Inclusive aparece a Elis Regina no filme, né? Que foi outra cancelada, né? Foi outra que também foi cancelada, muito perto de onde dela morrer. Muita gente ficou contra ela, dizendo que ela também estava do lado do DOPS denunciando gente, nem era. Eu vi, assim, no documento. Ela se metia também, assim, ela fazia as canções dela, inclusive essas canções que ela canta contra, né? Foi mais criado por outras pessoas e ela cantava, mas ela mesma, no filme que eu vi dela, não tinha muito. Ela não tinha muito isso, né? Essa ligação com a esquerda e entrar no movimento, ela não fazia. Pois é, inclusive, assim, no filme até fala no documentário que isso era uma mania da época, assim, tava todo mundo com a paranoia, assim, com o sentimento tão à flor da pele, que qualquer coisa eles já apontavam o dedo pra fulano e dizia que ele tava trabalhando com DOPS, porque tava todo mundo com medo, apavorado, né? Sim. Hoje em dia você tem que ter um lado. Se você não tem um lado, tem alguma coisa estranha. Se você falar alguma coisa que lembre a esquerda, você é a esquerda. Você é comunista, tá no lado dos comunistas. Se você fala uma coisa que lembre a direita, você tá no lado da direita dos conservadores. Então, hoje em dia a gente tá vivendo realmente isso, né? De você ter um lado que você tem que estar seguindo. Pois é, e aí
no documentário eles falam muito isso, que o Simonal, né, como alegaram que ele estava trabalhando com Dobbs, isso é uma lógica que depois a gente chega. Como é que alguém está trabalhando com a polícia e é preso? Ele foi preso, ele pegou 5 anos, né, de prisão por maus tratos e por sequestro, né? E ele pegou 5 anos, ficou preso 9 dias, né? Conseguiram habeas corpus porque um amigo dele faleceu. Ele saiu pro funeral desse amigo e aproveitaram, lançaram habeas corpus e ele foi solto e ficou esperando o julgamento de liberdade, né? E aí, assim, depois disso, o Wilson Simonal não conseguiu se apresentar em canto nenhum. Ele caiu, assim, num enorme ostracismo, porque o pessoal dizia que ele estava apontando, entregando os artistas que eram de esquerda pro Dobbs, né, para os militares. E aí tem o próprio Pasquim lança o dedo apontador de Simonal. Fizeram a capa, Alessandra, com um dedo preto grande apontando assim pro lado esquerdo, como se ele estivesse entregando todo mundo que era da esquerda para os militares. Inclusive o Renfil, que é um cartunista, tu lembra do Graúna, né? O Renfil fez uma tirinha onde o Wilson Simonal falava para um psicólogo que ele não conseguia mais os mesmos aplausos que ele conseguia antigamente. E assim, a representação do Renfil do Wilson Simonal é de um racismo fudido, assim, o desenho do Renfil, né? E o Renfil, o Simonal chorando, e o psicólogo dizia, não, mas vamos lá pra frente do palco. E aí o Simonal triste, e aí ele se matava, e o psicólogo não tava olhando na hora que o Simonal tava se matando, e ele dizia, veja, você tá conseguindo aplausos. E a tirinha era que a única forma do Simonal conseguir aplauso de volta era se matando. E assim, terrível, cara, assim. E o próprio Simonal vendeu tudo para pagar dívida, né? Não conseguiu fazer apresentação nenhuma. Caiu num alcoolismo gigante. A própria segunda mulher dele afirma que, quando era o Roberto Carlos que bebia muito, era chique. O Simonal, os jornais diziam que ele era alcoólatra. Só que não era impossível você não ser alcoólatra quando você não consegue trabalho, você tem um talento gigante, você não consegue cantar, você não consegue aparecer em canto nenhum. E ele não tinha como, né? E aí ele teve cirrose aos 60 anos e nos anos 2000 ele veio a falecer por conta dessa cirrose. E mesmo ele com documentos que comprovavam que ele nunca entregou ninguém, inclusive não tem nenhum artista, nada, ninguém que comprove que o Wilson Simonal entregou alguém, ele foi cancelado e acabou. E no documentário ainda fazem um complemento que quando ele morre, muito artista que estava ao lado do cancelamento do Simonal se sentiu mal, porque eles podiam ter feito alguma coisa para acabar com o cancelamento do Simonal, mas não fizeram, né? E mataram um cara que cometeu sim uma falha, mas até no documentário diz, naquela época, se você era perdoado se matasse a mãe, mas você não podia dedurar alguém. É o crime que o cristianismo não perdoa. É o crime. Você pode matar a mãe que eles perdoam, mas entregou Judas, você não perdoa. E aí foi um buchicho, uma fofoca que acabou com a vida do Simonal, né? E é terrível, assim. Hoje em dia acontece isso, e eu nem sei se eu vou poder falar isso, eu acho que é mais da minha opinião pessoal, mas eu acho que hoje em dia caiu numa burrice gigante política, sabe? Todo mundo quer defender o seu lado e aí acusa outras pessoas. Nesse período de 2018 para cá, famílias acabaram a mania de jantar em mesa porque fulano de tal vota em fulano de tal vota em cicrano, né? E aí você vê na internet hoje em dia canais de cultura pop que cancelam outros canais porque não fazem parte da sua própria patota política, né? Então assim, é cancelamento a rodo de cancelamento. E o Simonal, que estava no meio do negócio, foi uma dessas vítimas. Eu acho que o Brasil em si, a gente podia pegar muito da história do Simonal e parar com essa babaquice, essa besteira, né? De ficar dizendo, opa, inclusive eu vi uma coisa assim que eu achei absurda. Eu já vi gente passando a mão em assassinato só porque fazia parte do seu âmbito político, sabe? Da sua visão política. Ou o assassino estava do meu lado, logo o crime dele é perdoável. E gente faz xadrez 4D por isso. O que é uma tolice. O errado é errado e ponto, né? E
infelizmente, o filme mostra muito isso, acabou com a vida. No documentário ainda fala um trecho que eu achei muito forte. Diz que quando ele viu o Simoninha e o filho dele, o outro filho dele fazendo sucesso, que ele ia para as apresentações, ele ficava de trás de uma pilastra, escondido, para que o povo não visse que ele estava vendo o show dos filhos dele. E ele chorava, que soluçava, porque se ele aparecesse, podia ser mal para os filhos dele. Então, bicho, é um castigo muito grande mesmo, né, cara? Pontos estratégicos. Ilustríssimo senhor Wilson Simonal, eu morava na Alameda Franca. Em atenção ao requerido por Vossa Excelência, informo que não foram encontradas na documentação deixada pelo extinto Serviço de Informações anotações que o apontem como servidor ou prestador de serviço daquele órgão. Isso aqui que ele leu define tudo. Então é isso, gente. Essa é a opinião da gente. Não vai ficar com raiva do que a gente falou. Essa é a opinião da gente, que a gente não está de lado A, lado B. A gente está dando uma opinião sobre um filme que trata exatamente disso, né? Então, que as pessoas... E que não mudou, porque a história serve para ensinar, é exatamente por isso que ela existe, né? Para que ela possa ensinar e que aquilo não volte a acontecer, mas infelizmente a história em todo mundo sempre volta a acontecer, né? A gente vê pelas guerras. Então é isso. E onde é que a gente pode ver esses filmes? Tu já falou na Netflix e na Globo. Já falou. O documentário do Cláudio Manuel, né? E eu falei que tá no YouTube. Tá no YouTube e lá na Globoplay. Eu prefiro que você assista no YouTube só pra não dar crédito à Globo, né? Então é isso. E o filme eu achei ele excelente. Achei ele... Como é o nome? Pode falar o que você quiser. Achei ele, assim, excelente o filme, né? No começo eu achei que a Globo tinha metido o dedo, mas depois do documentário que o meu marido viu, aí deu para entender um pouco. Então achei o filme, assim, excelente. E você não vê passar. E é isso, o filme é supremo, galera. O filme é bom mesmo. Então é isso, gente. Então até a próxima. Dá seu like aí pra gente e tchau!